Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem. Vamos aproveitar este momento de reflexão e deixar de lado tudo que se passou no dia, deixar de lado todas as redes sociais, as coisas que nos distraem. Esse momento é nosso. Antes de começarmos a nossa reflexão de hoje, que é sobre bem-aventurados os aflitos. Então tem a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar que Jesus, sim, nosso Mestre, está aqui conosco, está ao nosso lado. Ele está nos inspirando, nos embalando, nos transmitindo o seu amor. Assim seja. Bom, vamos lá. Então, vamos refletir um pouquinho sobre as aflições. O que são, na verdade, aflições? Pelo dicionário, é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, de preocupação com algo que vai acontecer ainda, E nós temos muito esse sentimento no nosso dia a dia, Muitas vezes uma dor intensa, uns problemas emocionais, problemas morais e uma dor que vive em nós. Mas aí nos leva a pensar, como é que Deus, sendo tão bom, a inteligência suprema pode permitir essas diferenças entre todos os seres humanos, Nós vemos pessoas que aparentemente têm tudo, Tudo acontece muito fácil na vida delas, Muitas vezes nem nasceram ricas, mas parece que o dinheiro chega na mão dela de forma mais fácil, que as oportunidades são mais fáceis para essa pessoa, e algumas outras parece que tudo é muito mais difícil, mais doloroso, mais trabalhoso. E vemos crianças que nascem doentes com tantos problemas, algumas naqueles países que vivem na miséria, morrendo de fome, e outras com tanta saúde, com pais amorosos, Como é que o nosso Deus, um Pai amoroso, pode deixar que isso aconteça, Vamos lembrar que Deus é soberanamente justo e bom. E aí no Evangelho está assim: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Sim, Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê de acontecer. Aí vem, visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Mas como assim, Como é que essa causa pode ser justa com tantas diferenças? Aí ele segue, O que nos explica é a reencarnação. São as nossas vidas sucessivas, E aí nós vamos tendo oportunidades de aprender, oportunidades de crescer, de evoluir, E se nós formos no livro dos Espíritos, na questão 67, ele nos traz a finalidade da reencarnação, que é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, não é verdade? Como Deus é justo, é bom, Ele nos dá essas aflições, essas oportunidades de aprendizado, oportunidades para evoluirmos, oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Então a aflição para nós acaba sendo um instrumento, um meio através do qual nós vamos crescer, E aí nos faz pensar, mas é tão ruim sofrer, para que sofrer? E muitas vezes nós vemos os espíritos adorarem a palavra sofrimento, dor, mas quando chega, nós nos vangloriamos, muitas vezes falamos, porque eu estou em dor, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas na verdade, no fundo, nós estamos reclamando, muitas vezes enaltecendo a dor, enaltecendo o sofrimento,
e nos esquecemos que o que realmente importa é a lição. A aflição, a dor é um instrumento. Então, fazendo aqui uma analogia, nós podemos pensar que a nossa vida é uma folha em branco, um caderno. Essa dor, essa aflição pode ser um lápis. E esse lápis, essa dor vai escrevendo, né? Vai trazendo ali os ensinamentos, tudo pelo que estamos passando. Nós vamos valorizar mais a dor ou nós vamos valorizar a lição aprendida? Nós vamos valorizar o lápis ou o texto que foi escrito? Nós vamos ficar falando, reclamando, porque muitas vezes, por mais que estudemos, por todo o conhecimento que nós temos, nós reclamamos sim. Ou ficamos falando, e a dor, mas e a lição? Eu estou aprendendo o que com esta dor? Eu estou me tornando alguém melhor? Eu sou um bem-aventurado? Porque bem-aventurados os aflitos, mas se eu souber superar essa aflição. Caso contrário, não é. Vamos nos lembrar que, na verdade, o aprendizado é não errar de novo. E não o que é a dor, e não eu sentir a dor que possivelmente eu causei, e não eu vivenciar aquilo, mas é aprender para não fazer de novo, né? E essas dores, elas vêm muitas vezes como uma prova ou uma expiação, porque as provas, elas nos dão um embasamento para o futuro, elas nos trazem, nos ajudam a desenvolver as virtudes cristãs, seja a paciência, tolerância, o amor ao próximo. Já a expiação está mais relacionada com os erros passados, né? Então, nós estamos arrependidos, precisamos reparar os nossos erros. Então, se eu causei alguma dor, talvez eu sinta uma dor semelhante, mas não para conhecer a dor, mas para não causar novamente, para eu saber o que é aquilo e não querer repetir o erro. Esse é o grande ensinamento. Então, e vamos vendo, em muitos casos também, essa dor nos impede de errar. Porque quando nós estamos muito felizes, nós esquecemos as coisas de Deus. Nós esquecemos de nos ligar a Deus. Nós nos afastamos de tudo porque nós vamos curtir aquele momento de felicidade. Mas não. Muitas vezes o momento de dor não nos deixa errar. Nós vemos muitas vezes em nossa vida uma situação que em algum momento aquela aflição, tudo aquilo que nós estamos passando é horrível. E dali a alguns anos, quando tudo passou, eu falo, nossa, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque me impediu de cometer um erro ou me ensinou a ser mais paciente, me ensinou a ser mais tolerante. Eu consegui aprender algo e com esse aprendizado eu consigo passar por uma outra situação que veio na minha vida. Ela me trouxe a força que eu precisava para uma situação seguinte, para um aprendizado seguinte. Então vamos nos lembrar que a dor, as aflições, elas estão sempre nos ensinando algo. Paciência, a força, sabedoria, e nos fortalece na fé, nos ajuda a nos manter ligados a Deus. E aí muitas vezes, em alguns momentos, por mais que nós estejamos estudando, às vezes a gente se esquece porque veio aquele conhecimento, mas nós ainda não internalizamos. E aí a gente pensa, nossa, eu estou passando por tudo isso, de quem é a culpa? Nós espíritas adoramos culpar o obsessor, né? É tudo culpa do obsessor. Só que nós esquecemos do nosso livre-arbítrio, né? E que se tivermos algum obsessor nos atrapalhando de alguma forma, é porque nós permitimos.
porque nós estamos em sintonia com ele. Então, gente, não, a culpa não é do obsessor. Sim, nós podemos ser influenciados, mas seremos e somos influenciados por quem nós deixarmos. Então, se nós nos mantivermos em sintonia com o plano superior, seremos muito bem influenciados. Caso contrário, não. Nós somos, na verdade, os grandes responsáveis pelas nossas aflições. E é tudo vida passada? Não. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, se vocês forem lá depois reler esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vão ver que Kardec coloca que as principais causas das nossas aflições estão na vida atual, em quem nós somos e no que nós fazemos, no nosso comportamento hoje. Então, se eu não tenho paciência com nada, eu tenho um temperamento irritadiço, isso vai me trazer consequências agora. Eu sou muito indisciplinado. Deixei a chave cada dia a chave do meu carro está num lugar. Tenho um compromisso importantíssimo, vou sair, não acho a chave. Procuro, aí saio atrasado, pego um trânsito, chego atrasado no compromisso, perdi. Era uma reunião com o cliente já está em outro compromisso, não vai mais me atender. Posso ter perdido um negócio, posso perder um emprego, num caso extremo. E a culpa é de quem? É do obsessor? É da minha vida passada? É de quem? Não, é minha. É minha que eu fui indisciplinado. Eu não consigo manter a chave do carro guardada sempre no mesmo lugar. Esse é um exemplo bobo do dia a dia, mas quantas vezes nós temos uma atitude, às vezes uma atitude irritadiça, nós somos agressivos com alguém, e lá na frente isso volta para nós, de alguma forma. Comemos demasiado, abusamos, vivemos de excesso, e depois isso reflete na nossa saúde. E aí eu vou falar, não, porque na vida passada eu devo ter feito alguma coisa, prejudiquei o estômago de alguém, eu envenenei alguém e agora por isso eu tenho dor de estômago. Não, eu tenho muita dor de estômago porque eu como em excesso. E a comida que eu estou fazendo, que estou comendo, não é saudável, está me prejudicando a minha saúde. Então, vamos analisar. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver, nós vamos achar a causa da nossa aflição. E é claro que tem muitos problemas, muitas dores, muitas coisas pelas quais temos que passar, que são, sim, de vidas anteriores. Como aquela criança que nasce enferma. Claro, ela não fez nada ainda nessa vida, mal viveu, acabou de nascer. Sim, nós temos em nossa programação algumas coisas pelas quais temos que aprender. E vamos passar, sim, que são originadas, mas vamos... o grande foco não é da onde vem, não é qual é a causa. Porque se nós pararmos para refletir, olharmos dentro de nós, nós vamos saber, nós vamos perceber. Mas o grande aprendizado é o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer para evoluir, como superar esse momento, como superar essa aflição com autoconhecimento. Então eu preciso me conhecer, eu preciso ver nessa situação o que eu tenho que aprender. Se toda hora eu estou atrasada com meus compromissos, eu tenho que ter mais disciplina, acordar no horário, guardar a chave do carro sempre no mesmo lugar, ser mais organizado, eu tenho que aprender a ter paciência, ser mais tolerante. O que eu preciso aprender mais? O que essa dor está querendo me ensinar? O que essa situação difícil está querendo me ensinar? E é claro, muitas vezes é uma doença física. E aí ela é uma doença que pode não ter cura. Eu vou cruzar os braços? Não. Eu vou seguir as recomendações médicas. Eu vou fazer
todo o tratamento que estiver ao meu alcance, mas eu vou aceitar esta situação. Eu não vou reclamar, eu não vou blasfemar, eu não vou me revoltar contra Deus. Eu sei que eu estou vivendo isso, que é para o meu bem, porque se nós olharmos essa vida, é uma fração de uma vida gigantesca que nós temos, porque nós somos imortais. Então, é uma fraçãozinha de tempo. 100 anos não é nada perante a eternidade. E tudo passa, como já disse o Chico. Tudo passa. Os momentos difíceis vão passar. Mas nós não vamos voltar a passar por isso se nós aprendermos a nossa lição. Aprendermos a não fazer o outro sofrer. Aprendermos a amar mais, sermos mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos, mais gentis. Termos as virtudes cristãs dentro de nós. Então, a vivência do Evangelho de Jesus, a fé em Deus. Vamos nos lembrar, no Pão Nosso, nós dizemos, seja feita a vossa vontade. Toda vez que rezamos o Pai Nosso, nós falamos, seja feita a vossa vontade. E quando a vontade de Deus está em nossa vida, nós reclamamos. Não vamos mais reclamar. Não vamos mais procurar culpados. Vamos aceitar a situação que estamos vivendo e procurar superá-la da melhor forma possível. Vamos lá no Evangelho, vamos estudar o bem sofrer. Vamos lembrar que Deus vai nos ajudar a superar as dificuldades, mas Ele não vai tirar a prova da nossa vida, porque essa prova é uma bênção, é uma oportunidade de crescimento. Então, nós não vamos, ela não será removida da nossa vida, mas Ele vai nos dar todas as forças, todas as ferramentas que nós precisamos para superá-la. Mas precisamos nos ligar a Deus, precisamos ter fé, ter esperança. Eu vou aqui finalizando com palavras de Chico, que disse que a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é a minha escola, o obstáculo a minha lição. Vamos aprender a nossa lição, meus amigos. Vamos nos lembrar, porque todos nós temos algum tipo de aflição, algum tipo de dor. Esse é o mundo que vivemos hoje. Ele está nos ensinando. Vamos aprender, vamos manter a fé em Deus. Assim seja.